Eu não sei se não é atendendo. Aqui ela está dentro. Bom dia, senhoras e senhores, obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência da Usiminas, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021. Eu sou Leonardo Caran, gerente-geral de Relações com Investidores da Usiminas. To those who want to follow us in English, a free translation of the webcast presentation is available on the Usiminas IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel on the icon at the bottom of your Zoom screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na seção de perguntas e respostas do Zoom, Q&A, ícone abaixo na sua tela. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nessa sessão. Essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Usiminas no YouTube. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que se identifiquem para que sua pergunta possa ser respondida e, para melhor fluidez, solicitamos que se limitem a 2 perguntas por participante. Solicitamos também que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a relações com a mídia da Usiminas pelo telefone 31 3499 8918 ou pelo e-mail imprensa@usiminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas do negócio da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Usiminas. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação nos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Usiminas, o nosso presidente, Sérgio Leite, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Alberto Ono, o vice-presidente industrial, Américo Ferreira, o vice-presidente de Planejamento Corporativo, Yoshiaki Shimada, o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, Kohei Kimura, o vice-presidente comercial, Miguel Gomes, o diretor-presidente da Mineração Usiminas, Carlos Rezônico, o diretor executivo das Soluções Usiminas, Ascânio Merrig, o diretor-superintendente da Usiminas Mecânica, Fernando Mazzoni, o diretor do Jurídico, Bruno Paulino, e o diretor de Controladoria, Júlio Arroio. Inicialmente, o Sérgio Leite fará algumas considerações. Em seguida, o Alberto Ono apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão do Q&A serão respondidas. Agora eu passo a palavra ao Sérgio. Por favor, Sérgio. Muito obrigado, Léo. Bom dia a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença na live de resultados da Usiminas. Para nós é uma satisfação muito grande. Hoje nós estamos apresentando os resultados do ano de 2021. Um ano, sem dúvida, marcante na história da Usiminas. O melhor ano de toda a nossa história, em que apresentamos um EBITDA consolidado superior a 12 bilhões de reais, um lucro líquido superior a 10 bilhões de reais, mais de 7 bilhões de reais em caixa, uma dívida líquida negativa. 2021 foi, sem dúvida, um ano muito importante para nós da Usiminas. Nós estamos agora adentrando 2022, importantes desafios vão surgir ao longo do ano e ao longo dos próximos anos. Nós estamos trabalhando também com intensidade no nosso plurianual, que é o planejamento nosso 22-26, e também na visão 2031, que seria o planejamento de longo prazo. Estamos trabalhando intensamente e, nesses planejamentos de longo prazo, um dos focos, e o foco principal, é a questão das mudanças climáticas, da agenda ESG. Nós hoje estamos apresentando ao mercado um novo set de metas na nossa agenda ESG, com um total de 10 metas para 2022, e o compromisso da Usiminas com a redução da emissão de gases de efeito estufa, com a agenda ESG,
e com tudo que faz parte da vida da humanidade nos próximos 30 anos, é extremamente importante para nós. Eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês todo o apoio que nós temos recebido do mercado e vamos seguir firmes, construindo o presente e o futuro da Usiminas. Muito obrigado a cada um de vocês. Alberto? Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu vou tirar a máscara aqui para benefício do áudio. Bom, então, passando para o primeiro slide da apresentação. Aqui nós temos, então, primeiro, né, começando pelo resultado anual. Então, vendas de aço na nossa unidade de siderurgia, né? Nós temos aqui 4,8 milhões de toneladas. É o melhor resultado em termos de volume desde 2013. Então, é algo aí que a gente, né, vem aguardando aí, né, há bastante tempo, né, conseguir atingir esse número de vendas, né? Então, um aumento em relação a 2020 de 30%. Em termos de vendas de minério, né, que é o gráfico seguinte, né, é um recorde. Então, atingimos aí, ou superamos 9 milhões de toneladas, né, então esse também é o melhor número da mineração Usiminas. Em termos de EBITDA, né, também aqui um novo recorde, né, 12,8 bilhões de reais, né, com uma margem de 38%. Então, aqui também, né, acho que basicamente o dobro do número, né, que a gente tinha em termos do melhor número até hoje, né? Então, aí é um número bastante expressivo. E, em termos de lucro líquido, também um novo recorde, 10 bilhões de reais aqui, né? Com algumas observações, lógico, né? Temos aí uma série de efeitos extraordinários aí que ajudaram, contribuíram bastante para esse lucro, mas mesmo assim, mesmo você tirando um pouco essa questão de efeitos extraordinários, também ainda o melhor número de história. Passando para o próximo slide. Temos aqui, então, a abertura do EBITDA, né, dos últimos anos, aí, mostrando aí qual que é a intensidade do patamar que foi atingido em 2021, né, e aqui um pouquinho da abertura em termos do efeito EBITDA, o que foram, né, os não recorrentes aí observados no ano. Acho que os dois principais aqui em termos do ano, mas também a gente vai ver que tem efeitos no trimestre, são créditos fiscais, né, principalmente PIS/COFINS, e também é uma reversão, né, de uma provisão de passivo no nosso plano de saúde, em um dos planos de saúde, né, que fez com que nós tivéssemos aí um efeito bastante expressivo, e esse está concentrado no quarto trimestre. Então, dos efeitos extraordinários aí, no ano, 2,1 bilhões, mas mesmo assim, né, o efeito operacional de quase 11 bilhões, então isso acho que de qualquer forma é o melhor número histórico, né, mesmo descontando os efeitos não recorrentes. Passando para a siderurgia, né, acho que é o mesmo comentário, né? Então, aqui no caso, na siderurgia, os créditos fiscais 1,7 bilhão, né? A questão da reversão da provisão para passivo do plano de saúde, né, foi num plano de saúde ligado à siderurgia, então está todo efeito aqui, tá? Mas, de novo, né, então, mesmo excluindo os efeitos não recorrentes, aí 6,7 bilhões de reais é o melhor número de EBITDA histórico. Passando para o próximo slide, aqui é a mineração, né, e aqui, na mineração neste ano, né, praticamente sem efeitos não recorrentes, então, 3,5 bilhões de reais é o número praticamente todo operacional, uma margem de 60% no ano, né? Então, é um melhor EBITDA histórico da operação. Passando para o próximo, aqui nas soluções Usiminas, também aqui tivemos, né, um recorde histórico, aqui no caso, né, efeitos não recorrentes, aí também aqui tivemos, né, créditos fiscais, né, questão de PIS/COFINS, e também aqui alguns ajustes
principalmente que ocorreram no quarto trimestre, depois, né, de questão de provisão para ajuste de inventário e provisão para não recuperabilidade de alguns créditos fiscais. Então, isso tudo apareceu mais para o final, depois vai ter o efeito mostrado aí, principalmente no trimestre. Tá? Mas, de qualquer forma, ainda um EBITDA atingindo quase R$1 bilhão, né, com uma margem de 2 dígitos, e também que é algo que é a primeira vez que é observado um resultado anual nas soluções dos Unidos. Passando para o próximo. Aqui, passando para os resultados do trimestre. No caso, né, das vendas de aço, né, houve uma redução, né, então, aí, mais ou menos em linha, né, com o que a gente tinha colocado também como guidance, né, então, mais para o piso do guidance, 1,1 milhão de toneladas, né, em termos de vendas, e principalmente aí um aumento mais significativo em termos de exportação, né, e, já como comentado, né, anteriormente, nós observando aí uma sazonalidade, né, no quarto trimestre aí que foi bastante característica aí, como anos mais normais, tá? Em termos de minério de ferro, aqui um aumento em relação ao trimestre anterior de 8%, né, 2,6 milhões de toneladas, e aí isso ajudando a compor então o recorde do ano. Em termos de EBITDA ajustado, né, praticamente 2,5 bilhões de reais, margem de 31%. Em termos de lucro líquido, né, então também praticamente 2,5 bilhões de reais. E aqui, né, contribuições positivas, né, então a questão de créditos fiscais novos que foram contabilizados no trimestre e também a questão da reversão do passivo do plano de saúde. Então, isso tudo ajudando a contribuir aqui nos números do trimestre. Passando para o próximo slide, né, acho que aqui é uma abertura, né, em termos de como foi essa composição dos efeitos, principalmente não recorrentes no EBITDA. Então, observar aqui que então, são 600 e quase 20 milhões de reais, são efeitos não recorrentes. Passando para o próximo, na siderurgia, né, praticamente, né, a maior parte desses efeitos foram na siderurgia, então 666 milhões de reais aqui não recorrentes para um EBITDA de 2 bilhões de reais. Para o próximo. Aqui, no caso, mineração e minas, pode-se observar aí uma redução, aí, uma contínua redução desde o segundo trimestre deste ano, né, em relação, deste ano de 2021, em relação ao resultado. Aí aqui, basicamente, muito forte a componente aí da variação de preço, né, do mercado. Né, o Platts, no trimestre, em relação ao trimestre anterior, ele caiu quase 33%. E também tivemos aí, já colocado, né, já no nosso press release comentado, aí também alguma questão em relação a descontos relacionados a qualidades, né, que nesse trimestre foi um pouco mais expressivo. Então, isso tudo faz com que o EBITDA da mineração nesse trimestre fosse aí menor em relação aos trimestres anteriores. Passando para o próximo, aqui nas soluções dos Minas, então, o EBITDA operacional 46, mas aí depois afetado aí por não recorrentes, né, uma questão de provisão de inventário e também dessa questão da não recuperabilidade de créditos fiscais. Então, aí fazendo com que no trimestre, né, o EBITDA observado fosse ligeiramente negativo, né, R$1 milhão negativo. Okay? Passando para o próximo. Falando agora no capital de giro. Aqui no capital de giro temos uma redução, né, nesse trimestre de 4% em relação ao terceiro tri. Então, já, né, aqui uma oscilação maior na questão dos impostos a recuperar, né? Então, aqui já passando, né, que os impostos a recuperar, que já estavam no ativo de curto prazo, no circulante, né? Já durante o trimestre foi mantido aí um regime aí de mais ou menos 100 milhões de reais, né, em termos de compensação de impostos, e isso ajudou, então, a reduzir essa parcela que estava no capital de giro. Em relação aos outros pontos, né, a gente observa também uma queda, né, de 6,7 para 6,6, aí, arredondando os números,
em termos do capital de giro, né, descontando essa questão do créditos, né, de impostos. E aí temos aí, vamos ver no próximo slide, né, aqui é uma queda, né, uma redução em termos de estoques de aço, né, uma redução de 8% em termos de volumes, né, em tonelagem, mas um giro aí mantendo estável, né, em termos de 70 dias, 69 no anterior, então praticamente estável em termos de giros, né. A gente ainda está no nível acima, né, um pouco em termos de dia de estoque do que seria o usual, tá? Mas acreditamos aí que agora, né, as coisas vão se regularizando um pouquinho mais adiante. Próximo. Aqui em relação à posição de caixa e endividamento, nossa dívida ela subiu um pouquinho, né, 6,3 bilhões de reais. Aqui, basicamente, é a questão da variação cambial no trimestre, né? Tivemos ainda uma desvalorização do real, né, em relação ao trimestre anterior, mas, de qualquer forma, o nosso caixa, né, de 7 bilhões de reais faz com que nós sejamos aí net cash, né, positivo aí em 700 milhões de reais. Então, a nossa dívida líquida aí, nossa alavancagem líquida, melhor dizendo, está negativa. Próximo. Aqui em relação ao CAPEX, atingimos aí um valor de 1,5 bilhão de reais, né? Então, dentro do nosso guidance para o ano, né? Aí tivemos uma aceleração, principalmente nos projetos da siderurgia, mas também a questão, né, da finalização do dry stack, né, do nosso projeto de empilhamento a seco na mineração também teve sua contribuição aí no CAPEX do trimestre. Então, essas duas contribuições fizeram com que a gente, né, fizéssemos aí o guidance. Em termos para o próximo, acho que esse comentário, né, que eu acabei de fazer, né, então no último trimestre aí, né, um complemento de CAPEX aí que é basicamente o dobro dos trimestres anteriores, então um nível de 600 milhões, tanto na siderurgia quanto na mineração, aí uma aceleração. Para o próximo. Aqui, né, é o que o Sérgio já comentou, né, em relação ao nosso set de metas para 2021, né, como é que ficou, né, a apuração final. Temos uma meta aqui, que é a questão da primeira meta aqui, que ela está sendo revista, né, e uma questão, né, que embora seja um atingimento que a gente estava programado para 2022, no andar aqui de 2021, observamos aí que era necessário fazer um ajuste, então tem uma meta que está sendo revista, e a única meta que não foi cumprida, né, foi a questão da taxa de frequência de acidentes. Essa, infelizmente, nós não conseguimos atingir. Nas outras metas aqui, teve um pequeno, né, um atraso em relação à entrada do projeto de empilhamento a seco, mas ele foi, né, concluído ainda durante o ano. Então, a gente considera como cumprida com algum atraso. Tá? E no próximo, aqui é o novo set, né, de metas para 2022. Tá? Algumas, né, a gente repete, né, o que fizemos em 21, né, por exemplo, a questão da taxa de frequência de acidentes, né, e outras são novas metas, mas já associadas também a conceitos que já estavam, né, em 2021, né, a questão toda da observação, né, de gases de efeito estufa, então inventários, ampliação de inventários de gases de efeito estufa, etc. Isso, né, prossegue como metas para 2022, ok? Bom, eu acho que é basicamente isso, e acho que a gente agora termina aqui a apresentação e podemos ir para as perguntas. Obrigado. Obrigado, Alberto. Senhoras e senhores, passaremos agora à sessão de perguntas e respostas. Nossa primeira pergunta vem do Daniel Sasson, do Itaú, e do Caio Ribeiro, do Bank of America. Eles querem saber, Miguel, sobre a expectativa nossa de negociações de preço com o automotivo em abril. Qual o gap existente entre o preço das montadoras que negociam em abril para as montadoras que negociam em janeiro? Basicamente, isso resume as duas perguntas, a pergunta dos dois. Por favor, Miguel. Obrigado, Leo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Caio. Efectivamente, as negociações com as montadoras, que os contratos têm validez a partir de abril, nós iniciamos negociações nas últimas 2 semanas, e se bem o Usiminas não divulga eventos futuros, o que sí podemos falar é o seguinte:
Nós fechamos os contratos que têm validez a partir de janeiro, com aumentos efectivos em torno de 60% e 70%. Esos aumentos, lembrando que representan en torno de 20% de nuestro volumen de venta para el sector automotivo, siendo ese 20% las ventas tanto internas cuanto globalizadas, ¿no? Lembrando que una de las montadoras paralizó sus operaciones en Brasil, mas mantém operações na Argentina. Então, nesse sentido, a gente hoje acha que as negociações de abril deveriam seguir un lineamiento muy similar a los contratos que fueron fechados en janeiro, toda vez que el escenario es muy similar no momento de fechamento de esos contratos. Obrigado, Miguel. Tem um complemento, mas você já deu a resposta. O Thiago Lofiego, do Bradesco, pergunta qual percentual dos volumes para o setor automotivo tiveram contratos renovados agora em janeiro. O percentual é esse 20%, né? Importante para suas estimações es ter em conta que esse impacto em preço desse 20% será uma parte nas nossas vendas internas, uma parte nas nossas vendas globalizadas. Obrigado, Miguel. Bom, nossa próxima pergunta é sobre custos, Alberto, e vem do Daniel Sasson e do Caio Ribeiro, do Bank of America. Qual a expectativa do impacto de carvão no custo caixa da produção do aço no primeiro trimestre? Quanto pode crescer esse custo caixa e qual a expectativa para a evolução das margens? O Caio completa perguntando sobre essa dinâmica de custos no primeiro trimestre de 22 e esse impacto do aumento do custo de carvão. Por favor, Alberto. Obrigado, Daniel. Obrigado, Caio, pela pergunta. A questão, né, do carvão, né, ele vem aumentando aí, a gente vem observando desde aí do terceiro para o quarto trimestre, uma aceleração em termos de preços, né? Isso ainda vai girar pelos nossos estoques, né? A gente tem uma estimativa aí em termos de 4 meses, né, de estoque, geralmente de carvão, né, na nossa operação. Então, desde o momento onde houve esse aumento, né, de preços, ainda eu diria que ele vai entrar gradativamente agora com mais intensidade aí, esse efeito no primeiro trimestre, né? Mas tem que lembrar um pouco, né, que hoje, dentro da operação da Usiminas, né, só uma parte da produção de aço, né, ou de produto final, né, de aço laminado, vai ter esse efeito um pouco mais intenso do carvão, porque a outra parte, né, que é correspondente a placas compradas, está com outra dinâmica, né? Então, assim, é difícil falar na composição geral, né, em termos de como vai ser o comportamento, tá? Mas eu diria que ainda durante o primeiro trimestre, expectativa é que ainda não seja um efeito tão forte, tá? Agora, a partir do segundo trimestre, devemos observar alguma coisa mais intensa, né? Lembrando que, principalmente agora, né, entrando em janeiro, embora, né, o carvão aí esteja com uma tendência ainda de preços elevados, né, a gente está vendo aí, por outro lado, uma valorização do real, né? Então, isso também vai afetar um pouco essa dinâmica, tá? Então, no geral, eu ainda diria que para o primeiro trimestre, ainda a gente não deve observar ainda efeitos muito intensos, tá? Mas aí a tendência para o segundo em diante, sim, tá? Eu acho que é o que dá para falar. Obrigado, Alberto. Nossa próxima pergunta é sobre essa sazonalidade e volumes no primeiro trimestre, no quarto trimestre. Ela vem do Thiago Lofiego, do Bradesco, e do Milton Sullivan, da XP. Eles pedem para comentar a performance no mercado doméstico no quarto trimestre, pois a Usiminas caiu mais do que os concorrentes, houve perda de share, de fato. O Milton cita aqui dados do IABR que TRI contra TRI caíram 18% e a Usiminas caiu 27% no mercado doméstico. Então, eles pedem para perguntar sobre essa performance e se houve realmente perda de share para a Usiminas no trimestre e se há expectativa de recuperá-la nos seguintes.
nos trimestres seguintes. Miguel, por favor. Bom dia, Milton e Thiago. Efectivamente, o quarto trimestre apresentou uma sazonalidade sim típica desse período, né? O que aconteceu quando você analisa os nossos números, nós tivemos um impacto de queda de vendas muito forte no sector da distribuição, compensado parcialmente com uma melhor performance do sector da indústria, né? O sector automotivo, como você conhece, também tiveram um trimestre muito complexo, principalmente pela falta de semicondutores, o qual afetou a produção e, porém, o consumo de aço no sector automotivo. Analisar ou fazer uma conta, conclusões de market share num período de um trimestre pode gerar conclusões erradas, né? Um período trimestre pode estar muito afetado por relatividade em variações dos estoques de cada de nossos clientes e dos sectores. Então, eu acho muito mais correto a gente analisar períodos mais longos quando a gente fala de market share. Num período de um ano, e analisando o ano 2021, o performance da Usiminas tive além do crescimento do consumo de mercado, segundo estadísticas apresentadas por IABR, né? Efectivamente, uma maior queda, como já falei, aconteceu no sector da distribuição. Nós sempre falamos que as vendas da Usiminas a gente poderia classificar um terço no setor de distribuição, um terço no setor de indústria e um terço no setor automotivo. Quando nós analisamos o quarto trimestre, 39% de nossas vendas foram alocadas no sector industrial e mais perto de 30% e 31% no sector automotivo e sector da distribuição. No sector da distribuição também, obviamente, o impacto pela maior briga na ponta pelo aumento das importações. Essas importações, a gente tem uma previsão que apresentarão uma queda importante para frente, voltando a patamares históricos que representam em torno de 10, 11% do consumo aparente. Então, a gente, obviamente, continuamos trabalhando de muito perto com nossos clientes parceiros, principalmente do sector da distribuição, para voltar a nossa representatividade histórica, que é em torno de um terço de nossas vendas. O primeiro trimestre de 2022 está apresentando também uma sazonalidade típica deste ciclo de cada ano, e a gente irá acompanhando, obviamente, e a nossa expectativa é acompanhar o crescimento do sector neste 2022. Obrigado, Miguel. A nossa próxima pergunta vem para o Carlos Rezônico, todas querendo saber sobre os resultados da Musa. Temos aqui perguntas do Leonardo Correia, do BTG, Gabriela Cortez, do Banco Inter, Márcio Farid, do Goldman Sachs, e Koji Poggi. Todos querem saber em relação, vou tentar, as perguntas estão mais elaboradas aqui, em relação a resultados da Musa, eles estão querendo saber, estão enxergando uma perspectiva melhor para os próximos trimestres, com o nível de minério, spot e a queda de frete. Descontos já devem ser normalizados no trimestre. Poderiam comentar sobre os descontos de qualidade da Musa no trimestre? Pareceu maior do que o esperado e ele queria entender o que esperar para os próximos trimestres, considerando o período de chuvas e maiores dificuldades de processamento. Perguntam também sobre a realização de preços da mineração e essas expectativas de desconto no primeiro trimestre. E como esperar esse comportamento de preços e descontos ao longo do ano. Por favor, Carlos. Seu microfone está no mudo, Carlos, por favor. Carlos, eu vou passar a pergunta para a próxima e volto para você, tá bom? Aí a gente resolve o problema técnico, tá bom? Então, a nossa próxima pergunta vem para o Alberto, vem do Léo Correia, do BTG Pactual, Carlos de Alba, do Morgan Stanley, e do Rafael Barcelos, do Santander. Todos querem saber, Alberto, sobre alocação de capital. Então, dado o nível excessivamente, segundo o Léo aqui, conservador do balanço atualmente, o net cash,
gostaria de entender por que não consideram a política mais agressiva ainda de retorno de caixa ao acionista. O Carlos completa perguntando o que vai ser feito com esse excesso de caixa e se tem alguma alteração na política de dividendos. Se não tem, para onde vai esse caixa? E o Rafael, ele pede para também comentar sobre o nível de dívida bruta e líquida que hoje entendem ser o ideal para a empresa. Por favor, Alberto. Bom, Léo, Carlos, Rafael, eu agradeço as perguntas, né? Vamos lá. Em relação à questão, né, de dividendos, ainda não temos nenhuma alteração em relação à política atual, né? Então vamos permanecer mantendo, né, até por enquanto, a questão, né, do 25%, né, que é o legal. E o motivo principal, né, para a gente manter essa gestão, né, um pouco mais, vamos dizer assim, conservadora em termos, né, de caixa da empresa, é principalmente porque temos ainda, né, uma questão, né, de CAPEX, né, e capital de giro à frente, né? Esse ano, 2022 e principalmente 2023, vão ser anos aí onde teremos, né, CAPEX, né, em montantes expressivos, né, já divulgamos o nosso guidance para 2022, né, um pouquinho acima de 2 bilhões de reais, né, de investimentos, então é um número bastante significativo para a empresa, né, a gente não investe nesse montante já faz vários anos, né, em um ano, concentrado em um ano. Então, isso é um grande desafio, e porque, principalmente, esse CAPEX vai ser financiado pela geração de caixa, né? A nossa intenção é financiar o CAPEX com a nossa própria geração. Então, isso é importante, a gente ter, né, uma posição de caixa mais robusta. Além disso, como o principal projeto, que é a reforma do Alto Forno 3, né, ele já está numa contagem regressiva, né? Já daqui a pouco vai ser menos de um ano para início dessa reforma, né? A reforma está prevista aí para início do segundo trimestre de 2023. Então já falta aí falta um pouquinho mais ainda de um ano, mas daqui a pouco já vamos estar numa contagem regressiva. E para a preparação dessa reforma, a gente vai ter que fazer um estoque de placas, né, para alimentar nossas linhas de laminação durante o período de parada, né? Uma parada aí que vai se estender acima de 100 dias, né? Então vai ter aí um volume expressivo de placas a serem estocadas, né, para utilização na nossa planta em Ipatinga. Então isso tudo também, né, a meta aí é, na medida do possível, financiar com o nosso caixa. Então, com isso, com esses dois componentes, né, acho que ainda fica, né, uma necessidade de nós mantermos aí uma gestão um pouco mais conservadora, né, até, pelo menos, terminar todo esse processo da reforma do Alto Forno 3. Eu acho que, no momento, né, essa é a principal questão, né, do porquê nós ainda mantemos, né, a atual política de dividendos, porque efetivamente teremos aí uma necessidade, né, de financiamento pelo caixa, aí pelos próximos 2 anos, né, 2022 e 2023. Em relação a questão, né, de níveis de endividamento, tá? Ainda temos ainda, né, isso um pouco algumas discussões junto ao nosso conselho de administração, né, em relação ao que seria o ideal, tá? Não temos uma conclusão a esse respeito ainda, tá? Mas, no geral, né, eu acho que a questão toda, né, que a gente tem que entender é um pouco qual que seria o nível, né, de geração, né, o nível de EBITDA que a gente deveria utilizar para essa consideração, né, porque principalmente quando a gente está falando em alavancagem, né, tem aí vários aspectos, né, de como você vai escolher o denominador, né? O numerador, né, já está dado aí, no nosso caso, na dívida, mas o denominador é um pouco, aí vamos dizer assim, tem que ter um certo cuidado para considerações, né, porque a gente não pode perpetuar tanto um número muito baixo quanto um número que é muito alto, né? Então esse é um ponto que a gente tem que também levar em consideração. Mas, enfim, esse é um assunto que ainda não tem uma
uma conclusão, né? Nós estamos aí em discussões aí junto ao nosso conselho. Obrigado. Obrigado, Alberto. Carlos, a gente já resolveu o problema técnico, vou retornar aquela pergunta. Vem do Léo Correia, da Gabriela Cortez do Inter, o Márcio Farid do Goldman e o Kiji Poggi. Eles querem saber sobre essa perspectiva de preços e descontos, né, na mineração. O Léo fala que estão enxergando melhor perspectiva nos próximos trimestres com esse nível de minério spot e queda de frete. Se poderiam comentar sobre descontos de qualidade no produto no trimestre. Me parece muito maior do que o esperado e gostaria de entender melhor o que esperar para o próximo trimestre, considerando chuvas e maiores dificuldades de processamento, realização de preços e expectativas de desconto para o primeiro trimestre e a mesma coisa para o ano. Por favor, Carlos. Bom, agora vocês estão ouvindo? Bom, sim, Carlos, estamos ouvindo. Ok. Como vocês já sabem, a mineração atravessou, depois de um período extraordinário ao longo dos últimos tempos, em finais do ano passado, uma tempestade quase perfeita. E por que falo de uma tempestade quase perfeita? Porque caíram os preços, aumentaram os descontos, aumentaram os fretes a níveis realmente históricos, recordes. Llegamos a superar los $40 de frete para a China. Então, a situação no trimestre passado, especialmente no começo do último trimestre, foi realmente ruim. Os preços de outros commodities, como o carvão, levaram a descontos importantes, também recordes nas qualidades que a gente está fornecendo ao mercado, que levou realmente a uma queda na margem importante no último trimestre. Algunos de esos factores ya fueron corregidos porque los descontos hoy ya son bien menores a ese valor histórico que yo comentaba. Los fretes caíram, eso melhora muito a situação da musa, y los precios com uma antecipação o que a indústria da mineração estava esperando, porque realmente a nossa expectativa era sí acontecer una melhora que hizo acontecesse após os Jogos Olímpicos, após o inverno, e depois de medidas que o mercado podia esperar na China para melhorar a situação, para llegar a uma melhora na situação econômica em geral na China. Hoje a situação, então, está com preços que antecipam um pouco essa melhora que era esperada, como falei, para depois dos Jogos Olímpicos, especialmente pela menor pressão ambiental em algumas regiões da China, fora das áreas onde estão se desenvolvendo os Jogos Olímpicos. Então, temos uma maior demanda, uma maior ocupação dos alto-fornos, isso num mercado onde os fornecedores ainda não estão em condições de responder rapidamente, por diversas circunstâncias, a essa demanda repentina, como falei, da China. Isso, então, levou os preços a um patamar de 150, como estamos hoje, e gerou também uma redução forte nos descontos das qualidades, ajudado também pela queda dos preços de outros commodities, como o carvão. Então, ainda temos algumas incertezas, os preços as tarifas dos navios. Aí temos uma situação onde o bunker está aumentando, produto do aumento do petróleo, que também esse aumento gerado por
muitas vezes pelas expectativas da situação em Europa. Temos ainda uma expectativa em função do que vai acontecer na China em relação ao que acontece com o setor imobiliário. Temos incertezas com os estímulos que a China finalmente acabará implementando após o inverno. Mas, sem dúvida, a nossa expectativa é um pouco mais otimista, porque as variáveis do mercado têm se acomodado realmente, preços, fretes, descontos. Talvez, no caso da Musa, em particular, no primeiro TRI, vamos ter algum impacto negativo também pelas chuvas. A gente perdeu aproximadamente 200.000 toneladas em janeiro por causa pela situação das chuvas. Mas, em relação ao mercado, o mercado está ajudando definitivamente. E se as coisas continuarem como a gente está enxergando hoje no mercado, sem dúvida, os resultados têm que melhorar. Não sei, Leo, se alguma outra pergunta sobre a situação do mercado. O Carlos, talvez só essa expectativa do desconto de qualidade, como é que você está enxergando? É só o complemento que eles pediram. O desconto tem se reduzido muito. Desses patamares de $20, 20 e poucos dólares de desconto, no começo do último trimestre do ano anterior, hoje esses descontos têm uma queda significativa abaixo dos $10. Ou seja, a melhora de preços vem acompanhada de uma melhora nesses descontos, sem dúvida, novamente, para a qualidade que a gente hoje entrega ao mercado. Então, por isso também é um fator muito positivo para as nossas perspectivas futuras. Obrigado, Carlos. Bom, a nossa próxima pergunta vem para o Alberto. Ele vem a pergunta do Carlos de Alba em relação a capital de giro. Quais são as expectativas para o capital de giro nos próximos trimestres? Alberto, por favor. Carlos, em termos de números financeiros, difícil dizer, porque vai depender um pouco da dinâmica aí dos preços, né? Mas o que eu posso comentar em termos de volumes é o que eu já tinha comentado em relação à questão da parada do Alto Forno 3 para reforma, né? A gente deve ter aí, para os próximos trimestres, né, progressivamente um aumento no estoque de placas, tá? Para preparativo para a parada, né? A gente, geralmente, esse estoque aí, ele começa a ser composto entre 6 e 12 meses antes da parada, né? Então, se você olhar 12 meses, é agora a partir de abril. Então, a gente, né, teoricamente, aí, a partir do segundo trimestre, aí a gente pode começar a observar aí um aumento de estoques para placas, né? Mas, lógico, o pico é no momento da parada, né? No dia anterior à parada é onde, teoricamente, você tem o maior volume de estoque de placa, porque aí depois, a partir disso, é só o consumo. Tá? Então, eu diria que em termos de volumes, né, a tendência agora, daqui para frente, vai ser uma progressão para cima. Né? Agora, em termos financeiros, vai depender de como evoluir aí preços e custos no mercado. Né? Acho que esse não dá para dizer com muita certeza. Ok? Obrigado. Obrigado, Alberto. Outra pergunta do Carlos de Alba, do Morgan Stanley, sobre os créditos fiscais. Quando eles terminam de passar pelo resultado da Usiminas? PIS/COFINS, ele especifica, Alberto. Bom, Carlos, em relação a créditos fiscais, acho que 2 esclarecimentos. Né? Neste momento, né, em relação a PIS/COFINS, a gente não tem nenhuma outra expectativa, né, por enquanto, de surgimento de novos créditos, ok? O que vai acontecer agora, daqui para frente, é a utilização desses créditos, né? A parte que está no ativo circulante, né, no curto prazo, que a gente mostrou aqui, terminou no trimestre em torno de 1,1 bilhão de reais, essa aí a gente tem uma expectativa de ser conseguido compensar nos próximos 12 meses. Tá? Então, é mais ou menos essa a expectativa. Agora, tem outros créditos, né, que já foram
vamos dizer assim, reconhecidos, mas que eles estão na outra parte do ativo, né, no ativo de longo prazo. Esse aí vai demorar um pouco mais, tá? Porque aí tem especificidades em que tipo de impostos ou em que tipo de pagamentos que você vai utilizar isso para o governo. Então, esse aí tem um ritmo um pouco diferente. Agora, o que está no balanço, né, no ativo circulante de curto prazo, tendência é 12 meses ser compensado. Ok? Obrigado, Alberto. Próxima pergunta vem do Carlos de Alba e do Rafael Barcelos, um complemento. Eles querem saber, Alberto, sobre CAPEX. Então, qual é a expectativa de CAPEX além de 2022, então de 2023 em diante? E o Rafael, ele completa perguntando se há alguma atualização, né, uma possibilidade, com a possibilidade de uma nova linha de galvanização. Por favor, Alberto. Carlos e Rafael, em relação a CAPEX, né, além de 22, né, ainda a gente não tem como dar um guidance formal, tá? Mas em termos de conceito, eu diria que tendência é ter alguma coisa muito semelhante, pelo menos para 2023, a semelhante a 2022, né, no mínimo, porque é onde vai ter, né, a realização do grande projeto, aí é o Alto Forno 3. Tá? Então, no ano da parada, né, que vai ser 23, é onde a gente vai ter aí um bom volume, né, o maior volume do projeto, né, em termos de execução de CAPEX. Então, tendência é que a gente observe aí por volta de um número semelhante a 22, pelo menos esse é o sentimento. Né? Ainda não tem como precisar isso. Tá? Em relação a uma nova linha de galvanização, a gente está em estudos, né, em considerações, tá? Também não tem nada ainda aprovado junto ao nosso conselho, né, mas eu diria que estamos olhando aí essa eventual oportunidade, né, tendo em vista até que é um produto que você tem aí vamos dizer assim, uma boa intensidade de importações, né, se você olhar em termos do hall de importados que a gente teve em termos de aço plano. Então, a gente entende que é uma oportunidade de mercado. Tá? Mas não tem nada ainda decidido. Né? Mas, o que a gente pode informar é que estamos estudando o assunto. Obrigado, Alberto. Carlos, temos uma pergunta aqui do Carlos de Alba, novamente para mineração. Ele pergunta sobre se há alguma sazonalidade nos embarques de 2022 e qual o mix esperado entre CFR e FOB. Por favor, Carlos. A gente não tem sazonalidade praticamente, muito... talvez, como falei, o impacto das chuvas vai mostrar no primeiro tri uma pequena queda aí na produção, que depois vamos tentar recuperar, especialmente na mina leste. Então, isso poderia talvez indicar que temos uma diferença entre época de chuvas e época de seca, né? Mas isso, em geral, não acontece. Esse foi um ano muito particular, com chuvas realmente que superaram os recordes históricos. Não temos história, né? Impacto de chuva dessa natureza nas nossas operações. Tivemos momentos, inclusive, de chuvas que são caracterizadas como milenares ou decamilenares. Então, isso pode ser considerado um impacto sazonal, mas isso não acontece em geral, todos os anos. Então, saindo desse período especial que estamos atravessando, não vejo problemas para essa época de seca próxima e a seguinte. A outra pergunta, Leo, desculpa. O mix, você tem uma projeção de mix entre CFR e FOB? Na verdade, a gente define a operação por operação. Não temos um objetivo em relação a
a esse ponto. Então, por isso, muitas vezes os resultados variam e vocês perguntam muitas vezes por que se o preço caiu X, porque a receita mudou de outra forma. Bom, aqui, isso é o resultado das vendas que temos e, não, como falei, não temos um objetivo. Então, eu não poderia dizer aqui que vamos tentar ficar em 50% ou 60% CFR ou FOB. Isso, novamente, o que resulta das nossas operações, escolhemos a melhor alternativa para cada uma dessas operações. Obrigado, Carlos. A nossa próxima pergunta vem para o Miguel. Miguel, sobre preço, Rafael Barcelos, Santander, e uma pessoa física, José Guerra. Eles perguntam sobre a dinâmica de preço de aço agora no início do ano, e o José Guerra pergunta sobre a expectativa para absorção de aumentos de preço no aço, que estão sendo implementados em fevereiro. Isso foi noticiado aí na mídia. Por favor, Miguel. Bom, Leo, efectivamente, após ajuste acontecido ao longo do quarto trimestre de 2021, siguiendo obviamente a situação dos preços da matéria-prima, do câmbio, dos fretes, dos preços internacionais e da própria situação de demanda no mercado, nós informamos, implementamos aumento de preço agora a partir de fevereiro no sector da distribuição. Como sempre falamos, obviamente, o resto dos sectores, principalmente contratos industriais, serán ajustados a cada momento de actualización de cada contrato. Entonces, efectivamente, nos implementamos un aumento ahora en febrero, con la situación del mercado, un nuevo aumento que estamos observando los precios de la materia prima y la situación del mercado internacional, estamos confiantes que ese aumento irá a se capitalizar agora en febrero. Obrigado, Miguel. Agora temos uma pergunta também mais composta. É o Carlos de Alba, o Rafael Barcelos de Santander e o Gustavo Lima, da Nave Capital. Eles querem saber sobre o mix de vendas no primeiro trimestre, entre doméstico e exportação. O Gustavo pergunta que ele fala que a proporção de vendas do mercado externo subiu 25% no trimestre para a exportação, bem acima do histórico, e compensando a queda de vendas do mercado doméstico. E se isso permanece ao longo de 2022 ou devemos voltar para um patamar mais normalizado. Então, é uma pergunta sobre mix e como deve ser esse comportamento. Por favor, Miguel. É importante, a gente, como sempre falamos, né, nós temos uma prioridade e uma responsabilidade para atendimento de todas las necesidades de nuestros clientes no mercado interno. Lógicamente, en periodos o ciclos con una sazonalidad típica, como acontece no primer trimestre de cada año y el cuarto trimestre de cada año, sería lógico pensar que efectivamente el primer trimestre presenta un mix similar ao que ya aconteció no cuarto trimestre de 2021. Lógicamente, nos ya anunciamos o guidance de venda entre 1.1 y 1.2 millones de toneladas total para o primeiro trimestre de 2022, e se a gente poderia falar ou esperar um mix similar entre vendas internas e exportação ao que aconteceu no quarto trimestre de 2021. Obrigado, Miguel. Agora outro para você, Miguel. O Thiago Lofiego, do Bradesco, pergunta qual a expectativa de crescimento de volumes para 2022. Por favor, Miguel. Olha, em relação ao mercado 2022, nós temos uma previsão, segundo o último relatório Focus, um crescimento do PIB brasileiro em torno de 0,3%. Obviamente, tem setores que têm previsto uma performance superior a esse crescimento do PIB. Por exemplo, Anfavia está prevendo aumento de produção em torno de 9%, de vehículos no Brasil. O sector de Asociación de Fabricantes de Implementos Rodoviarios también prevé un aumento superior. Tenemos segmentos con un performance muy positivo, una dinámica muy positiva relacionado al sector de agronegocio, maquinaria y equipamiento, proyectos de energía renovable, eólica, solar. También los precios altos de petróleo a nivel internacional podrían traer nuevas oportunidades de proyectos que potencialmente pueden ser ejecutadas no segundo semestre de 2022. Então,
A perspectiva es positiva. El último número publicado pela ASOBrasil fala de un crecimiento entre 1,5 en términos de consumo y 2,5 en términos de venda. Y lógicamente esperamos también, como ya falei anteriormente, una reducción da participación das importações no consumo aparente de aço no Brasil. Obrigado, Miguel. A nossa próxima pergunta vem para o Alberto. É o Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Ele pergunta sobre SG&A, Alberto. Qual é o novo nível de SG&A para a empresa? Por favor, Alberto. Carlos, acho que a gente tem que separar um pouco aqui. Acho que tem talvez um motivo da pergunta aqui é que vocês querendo entender um pouquinho o que aconteceu no quarto TRI em relação a esse ponto. Tem que lembrar primeiro assim, em termos de SG&A, o S, né, que é ligado a vendas, né, sales, ele está influenciado pelo nível de exportações maior que a gente teve no quarto TRI. Tá? Então, uma parte das despesas, né, de vendas para o exterior, ele acaba entrando nessa conta. Tá? Então, como a gente teve um aumento expressivo de exportações, né, no quarto TRI, tá? Ele vai destoar um pouco, né, o SG&A, por causa da questão da parte comercial, né, nesse trimestre. Tá? Em termos de D&A, a nossa expectativa, né, vai ter uma correção aí na virada aí, agora para o primeiro trimestre, em função de questão de acordos coletivos para remuneração, né, dos nossos empregados. Tá? Tem que lembrar que o ano aí inflação acumulada, né, na virada entre 2020 e 2021, foi um número expressivo, né? Então, depende do índice, aí vai de 8% a 10%, dependendo, né, do período, né? E isso ele vai impactar a nossa folha. Tá, como D&A, né? Então, uma boa parte, né, dessa despesa é folha, né, remuneração de empregados. Então, agora, né, a partir do primeiro trimestre, né, de 22, a gente vai ter um impacto desse reajuste, né, de folha por causa da inflação no D&A. Tá? Então, aí acho que tem que separar um pouco. Né? O S é em função do volume de vendas, principalmente para o mercado externo, que no primeiro trimestre, né, como acho que o Miguel já comentou também, a gente tem uma expectativa de ter um volume aí um pouco mais elevado, se você comparar com a média do ano de 2021, talvez um pouco mais similar ao que observamos no quarto trimestre. Tá? Então, é questão de sazonalidade do mercado interno ainda. Tá? Mas o D&A vai ter uma correção em função dessa questão do ajuste da inflação. Tá? Principalmente por causa de folha. Tá bom? Acho que é um pouco o que a gente dá para comentar. Obrigado, Alberto. A nossa próxima pergunta vem para o Américo, sobre chuvas, Américo. Victor Júnior, ele pergunta qual o impacto devemos esperar no primeiro trimestre referente a paralisações causadas pelas chuvas. Américo, por favor. Bom dia, Victor. Obrigado pela sua pergunta. Nós não tivemos paralisações na produção do aço por conta das chuvas. Os períodos de chuva são conhecidos, as usinas, então, têm toda uma preparação para passar por esse período. Obviamente que em janeiro as chuvas foram muito intensas, né? O volume de chuva foi muito intenso, o que nos deu aí, obviamente, trabalhos intensos para criarmos alternativas logísticas, não só para o recebimento de matéria-prima, mas também para escoamento de produto siderúrgico, né? Alguns ajustes operacionais também foram feitos, baseado nos estoques e, obviamente, na carga metálica dos altos fornos. Um comitê de crise de chuvas foi criado imediatamente durante as chuvas, né? A condição mais crítica gerada no período, e nós conseguimos aí absorver com muitas alternativas, mas absorvemos aí, não deixando que as plantas sofressem impacto das chuvas com paralisações. Obrigado, Américo. A nossa próxima pergunta vem para o Miguel, de uma pessoa física, Bruno de Toledo. Ele quer saber sobre contratos, Miguel. E pela natureza da pergunta, provavelmente deve ser para a indústria. Qual será a estratégia para o fechamento de contratos para esse ano? Se anuais, semestrais, trimestrais? Por favor, Miguel. Oi, Bruno.
a Usiminas construir un relacionamiento de longo prazo con cada uno de nuestros parceiros. Nós não mudamos a nossa estratégia de negociação de contratos em função de cada ano e da situação do mercado. Então, dito isso, a gente pode confirmar, os contratos automotivos estão se mantendo com uma periodicidade anual. Os contratos do resto dos sectores industriais, na sua grande maioria, são contratos trimestrais e o setor da distribuição sigue uma negociação mensal, como é conhecida por todos vocês. Obrigado, Miguel. A próxima pergunta é para o Alberto, tem a ver com o liability management, Alberto. O Leonardo Ono, ele pergunta se faz sentido alguma operação de liability management no bond que vence em 2026, por exemplo, fazendo extensão de prazos ou trocando por dívidas em reais. E Tim Mowes, da Schroders, ele pergunta se como estão conversas com agências de rating na luz de um crédito, né, de uma estrutura de crédito tão forte, e se estão pensando em fazer alguma coisa em relação ao mercado de bonde, como é que a gente está vendo esse mercado de bonde num ano de eleições. Por favor, Alberto. Leonardo, Tim, obrigado aí pelas perguntas. Bom, vamos lá. Em relação a eventual, né, novo acesso aí, ou qualquer operação, né, uma possível operação, né, para refinanciar nossa dívida, né, acho que o ponto é assim, nós estamos sempre avaliando as condições de mercado e olhando essa questão de oportunidades, né? Então, não tem como adiantar nada, mas estamos atentos aí a todas as opções, tá? E acho que a decisão sempre é tomada em função, né, das opções que temos e, né, se consideramos que é apropriado ou não, né, ao acesso. Então, isso a gente está sempre monitorando, né, e por enquanto não temos nenhuma, não tem como falar nada sobre isso, nenhuma novidade, tá? Em relação às agências de rating, a gente mantém um contato constante, né, com as 3 principais agências de rating, né? Nós temos aí toda vez que tem essa questão, né, de divulgação de resultados e mesmo um follow-up durante, né, os períodos entre divulgação de resultados é feito, né? Então, eu acho que as várias, né, melhorias de rating que a gente observou aí nos últimos 2 anos, né, acho que é fruto desses contatos, né? Então, a gente teve aqui agora, na semana passada, né, também um ajuste, né, uma melhoria, um upgrade no nosso rating né, do mercado local. Então, isso tudo é feito, né, de uma maneira constante, a gente mantém um contato bastante próximo com todas as agências, né? Com as 3 principais, vamos dizer assim, né? E em relação a eventual, vamos dizer assim, acesso ao mercado antes ou depois de eleições, aí depende um pouco da situação do mercado também, né? De novo, a gente monitora a questão, né? Entendemos que sempre tem a questão de janelas de oportunidade em função não só da questão, vamos dizer assim, do mercado doméstico, mas também lá fora, né? Exemplo típico agora é a questão de uma discussão grande em função do aumento, possível uma aceleração do aumento da taxa de juros americana, por exemplo, isso influencia um pouco essa questão de acesso ao mercado ou não, e assim vai, né? Então, acho que o que eu posso responder é que nós estamos atentos, nós estamos monitorando continuamente a situação e, eventualmente, vamos tomar alguma decisão, né, no momento que considerarmos apropriado, né, fazer uma eventual operação de algum tipo, tá? É isso que a gente pode afirmar, tá? Mas é constante essas discussões e essa observação do mercado. Obrigado. Obrigado, Alberto. Nossa próxima pergunta vem para o Miguel. Miguel, a pergunta sobre paridade. O Guilherme Rosito, do Bank of America, ele pergunta onde vocês estão vendo o prêmio de paridade de importação atualmente e qual frete usam para a conta. Por favor, Miguel. Guilherme, as variáveis que fazem parte da conta de paridade têm sofrido muita volatilidade nas últimas semanas, né? Quando a gente implementou o aumento de fevereiro, a paridade iria ir até em torno de 5%.
mas o mercado internacional, houve um aumento importante dos preços internacionais nos últimos dias, e hoje, com esse preço atual no mercado internacional, hoje a paridade estaria em torno de 0. Obrigado, Miguel. Uma próxima para você, a próxima e a última, devido ao tempo aqui, a gente ainda tem algumas perguntas que a gente vai estar à disposição depois para atendê-los. O Guilherme Rosito, do Bank of America, ele pergunta como estão os estoques de aço na cadeia. Por favor, Miguel. Oi, Guilherme, nas cadeias dos diferentes sectores industriais, os estoques de aço foram normalizados no final do terceiro trimestre. O que aconteceu no quarto trimestre foi uma distorção dos estoques no sector da distribuição pela alta chegada, o alto arribo das importações hacia o final do ano passado. Mas nossa expectativa é que essas importações irão diminuir agora nas próximas semanas e meses e voltará à normalidade também os estoques de aço na cadeia de distribuição. Então, poderíamos dizer que nossa expectativa hoje é de uma normalização total em todas as cadeias de consumo de aço. Obrigado, Miguel. Terminamos aqui a sessão de perguntas e respostas, então. Eu passo a palavra para o Sérgio para suas considerações finais. Por favor, Sérgio. Obrigado, Léo. Acima de tudo, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês na nossa live de resultados e desejar a todos um ano de 2021 de plenas realizações, de bons negócios, e nos encontramos novamente aqui em abril, na apresentação dos resultados do primeiro trimestre. Muito obrigado a cada um de vocês, um grande abraço aí. Agradecemos a participação de todos e, em caso de dúvidas, lembramos que a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Boa tarde a todos.